Graça e paz a todos. Novo design. Graças a Deus, né? Mais uma vez estamos aqui com vida, né? Para anunciarmos mais uma mensagem do coração do Pai para nós. E se encontra em Lucas 10, a partir do 30, versículo 30. Vamos lá. E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Essa palavra é bem conhecida, né? Como a história do bom samaritano. E é tão interessante que essa mensagem, o contexto dela começa lá no 25, começa assim, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vamos meio que falar sobre salvação. Mas antes eu estou sentindo aqui no meu coração de fazer isso. Trago as marcas das escolhas que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saiu do escuro que criei. Me aceitei de volta, junto os pedaços que restou. Agora fico em silêncio para ouvir a tua voz. Glória a Deus, aleluias. Essa é a nossa história, irmãos. Se você for ver Gênesis, o começo da história ali, né, os 6 primeiros dias, o que Deus preparou para nós, homens. Deus preparou tudo. Eu tenho o dizer assim, né, que o homem mais rico que se existiu na história foi Adão e Eva. Só que com o passar de uns tempos, Eva foi enganada, né? O homem também foi enganado, que não foi só a Eva, pela serpente. E caíram. Olha que interessante, irmãos. A história de um certo, né, homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos dos salteadores, como Adão e Eva caiu na mão do inimigo. E através dessa queda, Satanás virou pseudo-governante da terra, um usurpador. Tomou a terra como usurpação, sendo que Deus tinha dado ao homem para cuidar. E através disso, o homem herdou tantas maldições. O homem caiu em escuridão.
o diabo deixou a gente meio morto, né? E a gente vê no decorrer da Bíblia que veio os profetas, né? Veio a lei, veio os profetas, profetas maiores, menores, né? E trazendo meio que a luz, né? Aos homens vim para a luz. Mesmo assim, muitos se perderam. E, né, veio a religião. É meio complicado até de falar, sabe? Mas, mesmo assim, os homens permaneceram caídos até Deus mandar o seu Filho unigênito para subir numa cruz, derramar do teu sangue por nós. Pelos erros que cometemos, acendeu-se a luz para nós, porque vivíamos em escuridão. Como ainda se vacilarmos, viveremos na escuridão. E quando Jesus veio, deu seu brado na cruz, né? Acendeu-se a luz, acendeu a esperança. Ah, é só glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Como aqui está dizendo, e aproximando-se. Não, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Deus viu, né, dos altos céus a nós e se encheu de íntima compaixão de nós, porque não estamos ainda perdidos, né? Aí encontramos a nossa luz em Jesus Cristo. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. O que Jesus fez por nós? Andávamos meio que morto, e ele nos deu a esperança de vida. E interessante, a eternidade. Ele nos concede vida e vida eterna, é vida com abundância. Não é essa vida que vivemos nessa terra que daqui uns anos, ou daqui até amanhã, ou até ao terminar esse vídeo, talvez possa ser que partamos dessa terra. É passageiro o que está na terra. Mas ele nos prometeu vida eterna. Vamos dar uma concluída aqui. E, deitando-lhe azeite e vinho, então pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quando Jesus chega em nossa vida, através de estarmos só pela misericórdia, ele nos dá a oportunidade de andarmos na luz que ele nos concede. Saímos das trevas, ele cuida de nós, nos dá a direção do caminho em que devemos andar. Muitas das vezes nos apegamos em religião, em doutrinas de homens, tradições de homens, quando na verdade a luz está na palavra de Deus. Está em Jesus Cristo, no caráter de Cristo que Ele nos dá. Ele nos guia, o verdadeiro pastor que guia para o caminho correto, para o caminho que leva à vida eterna. Só Ele, é só Jesus. E encontramos essa esperança, encontramos essa correção, essa repreensão, essa vida só na palavra de Deus. Devemos ir à igreja? Sim, depois de Ele nos guiar para onde devemos ir e lá se sentirmos melhor e congregarmos com os irmãos, porque a palavra de Deus nos fala que devemos
amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo. E quando se fala nisso, a gente lembra em relacionamento. Então temos que se relacionar com os nossos irmãos e através disso amar uns aos outros. E respondendo aqui, né, Lucas 10:25, através de amarmos os nossos irmãos, herdaremos a vida eterna, se assim for o querer de Deus. Porque aí existem muitas outras coisas que Cristo nos ensina para caminharmos no caminho dele, né? E assim herdar a vida eterna. Porque aqui, ó, Lucas 10:35 fala assim, ó. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Jesus deixou o Espírito Santo para gente, para sermos guiados por eles, ensinado por ele, repreendido por ele. Mas só que ele falou também assim, que quando ele voltar, ele pagará tudo aquilo que ficou em falta. Então, quando partimos deste mundo, ou quando ele voltar, iremos morar junto com Pai, Filho e Espírito Santo. E isso não há dinheiro que pague. Está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, essa é a mensagem. Creio em nome de Jesus Cristo que fala, né? Tá falando com alguém, tá falando grandemente comigo. Vamos esperar em Cristo, vamos nos dedicar mais à palavra dele para saber que caminho tomar, como caminhar. Essa é a mensagem. Fiquem com Deus. Amém.